Bom, eu queria fazer duas considerações antes de começar a falar do artigo. A primeira é que a primeira vez que eu venho num debate onde tem mais gente na mesa do que no plenário. A segunda, eu queria deixar bem claro que a Priscila deveria ter feito na apresentação, deveria ter dito que um dos títulos que eu tenho é que eu sou santista. Portanto, eu sou atual bicampeão paulista e caminho para ser tri no Mundial. Isso é muito importante, viu? Faz parte, é a parte mais importante do meu currículo. Eu vou falar para vocês, fazer a apresentação do primeiro artigo da revista, que tem o título Significado do Esporte. Então, em certa medida, eu tento fazer algumas reflexões para a pergunta: o que é o esporte? E a resposta a essa pergunta sempre é polêmica. Não há consenso entre os estudiosos e os não estudiosos sobre essa questão. Se você procurar isso no Google, vai aparecer centenas de respostas, e muitas delas conflitantes. É muito difícil achar uma definição que satisfaça a todo mundo, muito pelo contrário. E eu acho que um dos primeiros erros, ou o primeiro erro, o erro fundamental que acaba acarretando nessa situação, é o fato de que a maioria dos estudiosos tenta responder o esporte tentando achar uma definição da essência do esporte, como uma resposta essencialista, uma resposta como se houvesse no esporte uma essência que perpassasse o tempo, a história e a sociedade. Ou seja, como se o esporte fosse algo ahistórico e asocial. E, portanto, eles teriam a mesma definição sempre. E é um pouco, se a gente pensar um pouquinho, é um pouco doido isso, porque como é que o esporte pode ser definido se não pela sua prática? Como é que pode ter uma essência por trás da prática que define o esporte e você deixa a prática de lado? É um contrassenso, né? A busca por uma essência do esporte absoluta, que vale para toda história e para qualquer sociedade, em última instância deixa de lado a prática desse esporte. Nesse sentido é um contrassenso. E se nós formos comparar essa prática em tempos diferentes, nós vamos ver que há muito mais diferença do que proximidade nessa prática. Eu leio para vocês uma citação de um esporte praticado na Grécia Antiga, que está na página 8. É a citação, eu vou ler para vocês, uma citação curta, que fala desse esporte. No pancrácio, os competidores lutavam com todo o seu corpo, com as mãos, os pés, os cotovelos, os joelhos, o pescoço, a cabeça. Em Esparta, eram utilizados inclusive os dentes. Os pancrácios podiam arrancar os olhos uns dos outros. Também estava permitido derrubar o adversário aplicando rasteiras, destroncar os dedos das mãos, os ossos dos braços e aplicar chaves de estrangulamento, e assim por diante. Não havia tempo para o final da luta. Finalizava com desmaio e às vezes até a morte do oponente. Eu acredito que esse tipo de prática não tem nada a ver com a prática que a gente chama hoje de esporte, né? Como explicar essa diferença? Que tipo de processo acabou determinando uma prática muito diferente da que nós temos hoje, com todas as críticas que a gente pode fazer a essa prática, dessa prática anterior? Um possível caminho de resposta a isso é a gente estabelecer relações entre a prática esportiva e o contexto histórico dessa prática. Na Grécia Antiga, onde se praticava esse tipo de esporte, vamos colocar aqui para nós entre aspas, não existia, a forma de organização social era completamente diferente. Não havia uma centralização do Estado. O Estado não era, por exemplo, detentor da violência física, do monopólio da violência física, como é o Estado moderno.
Então, muita a permissividade da agressividade entre indivíduos era muito maior. Para vocês terem uma ideia, era a responsabilidade da família proteger seus membros e se vingar caso um membro tenha sido assassinado ou morto por outro. Não tinha essa mediação do Estado. Era uma relação direta de violência. Então, por tudo isso, eu estou querendo chamar a atenção que muitas práticas esportivas elas estão associadas à maneira como a sociedade se organiza, os valores dessa sociedade e os objetivos dessa sociedade. Em certa medida, não de maneira mecânica, direta, mas também há uma influência desses valores, dessa forma de se organizar no esporte. O esporte, então, é um produto social e suas regras, sua ética, seus objetivos e sua organização, e principalmente a sua prática, são balizados pela sociedade. Essa é a primeira ideia que eu queria deixar claro, que eu defendo, e não defendo sozinho, mas é uma posição, em contraposição a essa visão essencialista de esporte. Bem, mas e o esporte moderno? Que nós podemos falar então de esporte moderno. O que caracteriza, o que aconteceu para que a prática esportiva moderna tenha as características que tem hoje? A gente só vai entender o esporte moderno percebendo que o esporte moderno surge num processo de desportivização dos jogos e passatempos populares. No âmbito do desenvolvimento industrial e da afirmação de uma nova organização social, que está se estabelecendo, que é o capitalismo, e de uma afirmação de uma nova organização política, que corresponde ao capitalismo, que é esse Estado moderno, que é sintetizado por esse Estado moderno, surge o esporte moderno. Olha aqui, há uma diferença muito grande do modo de ser e conceber o mundo da pessoa que vivia no feudalismo para a pessoa que vai viver no capitalismo. Há uma forma de organização de Estado também muito diferente. No feudalismo, uma descentralização política muito grande. No capitalismo, no Estado moderno, uma centralização muito grande. Essa centralização vai desenvolver a racionalização da sociedade, o controle da vida social, coisa que não existia no feudalismo. É dentro desse âmbito que a gente pode discutir a desportivização dos jogos, a transformação dessas atividades passatempos populares, né, em modos de agir condizentes com esse processo de controle da vida social. Há uma mudança, então, na sociedade que se espelha em tudo e se espelha também nessa prática dos jogos e dos passatempos. Eu não sei se algumas pessoas aqui tiveram acesso, leram o livro do Elias, O Processo Civilizador. Ali a gente começa a ter uma ideia, que bem antes, já no século XVI, mas principalmente no século XVII e XVIII, primeira Revolução Industrial e meados do século XVIII. Principalmente no século XVIII, começa a surgir uma série de manuais de normatização de conduta, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, de todo tipo. O que você deve fazer na cama, do ponto de vista sexual, o que você não deve fazer, como você deve se comportar à mesa, como você não deve se comportar à mesa, e assim por diante. Coisas assim que para nós parece que nunca existiram, como por exemplo, a orientação de que é de bom tom não defecar perto da mesa onde você come. O que para nós parece chocoso, é absurdo, e se tem uma norma como essa é porque não era assim. Não assoar o nariz com a mesma mão que você pega um pedaço de carne da mesa. E assim por diante. Um conjunto de normatizações que a nova forma de organização requer. É nesse contexto que nós temos a normatização dessas festas e jogos populares. Né? Então, para vocês terem uma ideia,
precursor do futebol, os precursores, na verdade, não tinham nem de perto, a regra era completamente fluida. Não tinha um local fixo, podia se jogar no terreno, podia se jogar no quintal, não tinham regras fixas, as regras mudavam de aldeia para aldeia, se confundia às vezes confronto, passatempo com luta e briga. Alguns lugares jogavam com a mão, outros jogavam com a mão e pé, outros se usava taco, outros se batiam na bola e às vezes se batiam no adversário também. E não era raro acabar em uma grande briga, porque no fundo o confronto ali era confronto de aldeias. Estavam se tirando um outro tipo dirimindo outro tipo de problema que estava acontecendo e usavam o jogo para isso. E os jogos eram vinculados a festas e a rituais religiosos. Então, esse processo, esse tipo de conduta sangrenta, esse tipo de confronto já não era de bom tom para a nova sociedade. Era preciso normatizar também isso. Era preciso normatizar a conduta motora desse processo. E é assim que começa um processo de desportivização. A nova sociedade precisava tirar o aspecto sangrento desse tipo de confronto. Para vocês terem uma ideia, o boxe na Idade Média não tinha categorias. Não tinha... todo mundo lutava com todo mundo. Podia ser alto, magro, forte, baixo, lutava do mesmo jeito. Havia um jeito de lutar que era assim, a pessoa ficava parada, recebia um soco, aguentava. Aí depois era a vez dela. Ela ia lá e dava um soco e assim por diante. Como a luta acabava? Alguém desmaiava, ou morria, assim por diante. Então, o boxe não. O boxe passou a ter o quê? Passou a ter categorias, passou a ter regras e assim por diante. E qual é a principal instituição do Estado moderno em relação à normatização e homogeneização da conduta? A escola. A escola e a educação formal. Não é à toa que o processo do esporte, de esportização na Inglaterra, que foi modelo para todos, se deu principalmente nas escolas. Esses passatempos foram adaptados ao que nós chamamos de esporte moderno. Ou surgiram novos esportes já no âmbito dessa nova lógica estabelecida no esporte moderno. O símbolo máximo do esporte moderno são os Jogos Olímpicos modernos, que nós já, pelo que foi dito aqui, já percebemos que não tem nada a ver, tem muito mais diferença do que igualdade em relação aos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga. Esses jogos foram idealizados ilusoriamente como se o esporte tivesse capacidade de promover a amizade, ajudar a estabilidade social, né? Promover saúde e como fator de educação da juventude. É como se o esporte tivesse a capacidade de preparar para a vida. Isso quem idealizou os Jogos Olímpicos modernos achava. Mas é ilusão por quê? Porque a desportivização dos jogos e passatempos foi apenas uma espécie de ponte para transformar o esporte em mercadoria em esporte e espetáculo. Veja só o que eu quero dizer. A normatização desse passatempo foi uma pré-condição para você ter o esporte se transformar em mercadoria. O que é isso? Um evento reprodutível em escala de massa. Tanto para quem pratica, como para quem assiste. Porque se você não tem regras universais, como é que você vai fazer isso? Se você não tem algo que é igual à maioria de que atua, que pratica e que assiste, como é que você vai transformar a mercadoria massiva? Não é possível. Então, o processo de desportivização foi pré-condição para isso. Muito bem. Mas só que todo o ideário levantado, esse ideário de saudável, de esporte, de fraternidade, etc., caiu por terra logo depois com a transformação
do esporte em esporte espetáculo, em mercadoria. Nessa transformação, o jogo limpo, vale mais quem participa do que quem ganha, todo esse discurso caiu por terra e se transformou em blá blá blá, né? O enaltecimento do amadorismo, tudo isso caiu para a terra, né? O esporte espetáculo, então, nasce sob o signo da indústria cultural, marcado pela sociedade de consumo e direcionado à massificação. Isso implica um conjunto enorme de consequências. Eu não vou poder deter aqui, em função do tempo, mas eu destaco algumas. Primeiro, desenvolvimento de um processo completamente antidemocrático. Tanto da prática, porque a prática passou a ser a prática referência, passou a ser a prática profissional. Quem é que faz isso? Um número muito restrito de pessoas. A maior parte da população não desenvolve essa prática. Mas também antidemocrática, porque essa prática, que é restrita a um número pequeno de pessoas, passou a ser modelo para todas as outras práticas, inclusive a prática escolar e a prática amadora. É fácil de ver isso, né? A gente vê que nas escolas se selecionam pessoas, deixam algumas pessoas de lado a praticar. Na prática amadora a gente percebe que vira e mexe, tem uma disputa muito acirrada, reproduzindo essa disputa do profissionalismo, brigas. É muito comum, quem quiser ver isso, vá num campeonato de futebol de salão mirim. Os pais estão se pegando na arquibancada. Então, esse grau de competição exacerbada que está presente no esporte de alto rendimento perpassa toda a sociedade. Outro problema é que, como o esporte modelo passou a ser esporte espetáculo, o esporte mercadoria, há uma prioridade dos interesses econômicos sobre a prática esportiva. Aí a gente pode colocar milhões de exemplos. Um muito claro é a Copa do Mundo de 1994, que foi praticada ao meio-dia, debaixo do sol, de quase 40 graus. Por quê? Por causa dos interesses da televisão, transmissão televisiva. Então você expõe atletas a ficarem sob 40 graus e, portanto, vai prejudicar a prática, evidentemente, em função dos interesses econômicos, que são muito mais importantes do que a prática. Uma outra consequência é a passividade muito grande do espectador. Porque a gente assiste televisão, na verdade, a gente assiste o que o diretor de televisão quer que a gente assista. O diretor de televisão começa a dar cortes, pega aquela parte, pega aquilo, ou seja, a gente não tem nenhum poder de determinar nem para onde a gente olha. A gente olha o que o diretor de câmera quer que a gente olhe. A nossa leitura, o nosso discurso, a gente monta um discurso em relação àquele jogo a partir do que o diretor de televisão disse, ou o que o radialista e o comentarista disse. Sabe o que cabe a nós? Comentar o comentarista. Esse é o máximo da nossa ação. Comentar o comentarista. Criticar ou não, aceitar o que ele está dizendo. Há uma outra consequência muito importante, que é a coisificação do atleta. Transformar o atleta, o ser humano atleta, em coisa. Por quê? Porque no processo de esporte de alto desempenho, o que vale é ganhar. Portanto, o atleta é subordinado a isso e deve ser preparado para ser uma peça fundamental nesta vitória. Então, praticamente não existe esporte de alto rendimento que seja saudável. Todo esporte de alto rendimento, se não todo, pelo menos a maioria esmagadora, é um processo anti-saúde, anti-saudável. Porque o que se requer, o que se solicita do ser humano é algo anti-saúde. Todo mundo sabe, por exemplo, que do ponto de vista fisiológico, maratona é um negócio absurdamente contra o ser humano. Todos os atletas sabem. Todo mundo sabe que se você pegar, por exemplo, o vôlei, e pegar os atletas de ponta, a cada 2, no mínimo, tem
2, 3 operações, duas do ombro, joelho, assim por diante. Então você vai colecionando evidência em cima de evidência, que não é algo saudável, né? E que o jogador se transforma numa coisa dentro dessa engrenagem que é o esporte espetáculo, o esporte mercadoria. E por fim, a priorização do resultado. O que foi criado antes como algo lúdico, algo prazeroso de se fazer, de participar, foi deixado de lado e agora não importa o meio, o que importa é o fim, ou seja, quem ganha. Quem ganha. E é uma mentalidade que está presente não só nos jogadores, está presente em quem assiste. Nós temos essa mentalidade. Nós queremos que nosso time ganhe, acima de tudo. Então essa é uma outra consequência. Para finalizar então, eu só queria dizer o seguinte, eu estou dizendo tudo isso e pode parecer falar, mas então ele é um negativista contumaz em relação ao esporte, ele odeia esporte. Não, pelo contrário, minha vida toda foi pautada por prática esportiva e foi pautada também por reflexão em relação ao esporte. Eu adoro esporte, acho que ele é uma grande invenção humana e pode servir ao ser humano. O problema é que ele, nesse momento, não está servindo ao ser humano. E aí nós temos duas indagações a fazer. Primeira, é que se é possível uma prática saudável, significativa, ampla, numa sociedade como essa. Segundo, de qualquer maneira, é pressuposto a reflexão sobre a condição do esporte para qualquer tipo de mudança. É isso que eu tinha a dizer.